Agora vamos à acusação dos pecados ao confessor. Primeira pergunta: depois de vos ter disposto para bem fazer a confissão, com o exame, com a dor e com o propósito, que haveis de fazer? Depois de me ter disposto bem com o exame, com a dor e com o propósito, irei fazer ao confessor a acusação dos meus pecados, para receber a absolvição. De que pecados somos obrigados a confessarmos? Somos obrigados no sentido que aquele que não confessar os seus pecados não entra no céu. Não entra. Irá para o inferno. No sentido, nós somos obrigados. E para a honra de Deus também, que a honra de Deus foi ultrajada pelo nosso pecado. Ele tem que reparar a honra de Deus. A obrigação primeiro para com Deus, depois para conosco mesmo. Quem ama a sua alma se confessa. Quem não ama a sua alma não se confessa. E que pecados somos obrigados a confessarmos? Somos obrigados a confessarmos de todos os pecados mortais. É bom, porém, confessar também os veniais. Então, com o pecado mortal é matéria obrigatória da confissão e o venial é chamado matéria suficiente da confissão. Se eu só tenho um pecado venial a confessar, eu posso confessar, recebo a absolvição. Se eu não lembro de nenhum pecado venial, se eu chego lá e falo, padre, eu não lembro de nada, em geral o padre fala, então confessa um pecado já confessado. Ao menos isso. Mas se ele não conta nada, o padre não pode dar absolvição. Então, para ter confissão, tem que ter matéria. E a matéria pode ser suficiente, que é o venial, e a outra é chamada necessária. Pecado mortal, você tem obrigação de confessar, senão entra no céu. Não entra. Quais são as qualidades que deve ter a acusação dos pecados ou confissão? As qualidades principais que deve ter a acusação dos pecados são 5. Deve ser humilde, íntegra, sincera, prudente, breve. Que querem dizer as palavras, a acusação deve ser humilde. Quer dizer que o penitente deve acusar-se diante do confessor, sem altivez de ânimo ou de palavras, mas com sentimentos de um réu, que reconhece a sua culpa e comparece diante do juiz. É simples, não precisa de comentário. Que quer dizer a acusação deve ser íntegra. Quer dizer que devem confessar confessar os pecados com as suas circunstâncias e o número. E confessar todos os pecados mortais cometidos, desde a última confissão bem feita, dos quais se tem consciência. Vez 2 missionários estavam fazendo uma missão, e isso é contado no livro de um santo, e uma senhora foi confessar com um dos missionários. O outro estava de longe, mas uma coisa chamou a atenção dele, que ele viu saindo da boca dessa senhora serpentes. Às vezes ela ia confessando e as cobras iam saindo da boca dela. E no final apareceu uma cobra maior, que botou a boca, assim, a cabeça para fora, mas depois voltou para dentro. E todos aqueles que tinham saído voltaram para dentro daquela mulher. Aí, bom, terminaram a missão, estavam andando pelo caminho, e o outro, um falou para aqui, aquele que viu falou para o outro. Estranho, eu vi, quando eu estava confessando, de longe, assim, eu olhei, uma coisa me chamou a atenção, eu fiquei olhando. Claro, não escutou nada, mas só viu aquilo. Eu vi cobras saindo da boca de uma senhora, e no final, a cabeça de uma cobra maior que as outras, que foi assim e depois voltou. E aí todas as outras voltaram para dentro daquela senhora. O outro botou a mão na cabeça, meu Deus do céu, a senhora deve ter escondido um pecado mortal. Ela se confessou, os pecados foram saindo, e chegou um pecado mortal, do qual ela teve vergonha, e ela não quis confessar. E não confessando, ela fez um sacrilégio. Tendo feito sacrilégio, todos os pecados voltaram e acrescentou mais um. Então, falou, vamos voltar lá, rápido. E voltaram lá, chegaram lá, a mulher já tinha morrido. Por quê? Porque essa confissão não foi íntegra. A confissão tem que ser íntegra. Agora, se a pessoa esquece um pecado porque faz muito tempo e não lembra, o pecado está virtualmente perdoado. Se a pessoa mais tarde lembrar, não fez nenhum sacrilégio, porque ele não escondeu de propósito. Então, o pecado é sempre voluntário. Ninguém faz um pecado involuntariamente. São
pessoa não tem intenção de fazer uma coisa, por pior que seja a coisa, teve um homem um dia, estava caçando junto com o marido de Santa Joana de Chantal, e atrás da moita, o marido de Santa Joana de Chantal estava com um casaco marrom, ele viu uma coisa marrom, apontou e tirou. Matou o marido de Santa Joana de Chantal. Ela ficou assim, para morrer, querendo... E aí São Francisco de Sales disse para ela, não, minha senhora, foi sem querer. Ela tem que cumprimentar ele. Ela não pode deixar de cumprimentar ele. Ele não quis matar o seu marido. E acabou. Um outro São Francisco de Sales também foi com ele. 2 soldados, os soldados estavam dando comunhão na missa para os soldados, e deu a comunhão para um soldado. Quando o soldado voltou para o seu lugar, o colega dele falou, você acabou de fazer um sacrilégio. Por quê? Porque de manhã você comeu. Ele, o tempo era a partir da meia-noite. Terminou a missa, ele foi chorando diante de São Francisco de Sales, e falou, cometi um sacrilégio, todo desesperado. Ele falou, o que você fez, meu filho? Eu comunguei tendo já comido de manhã. Você fez de propósito? Não, de modo algum. Vá em paz, não fez pecado nenhum. Então, onde não tem voluntário, não tem pecado. Então, se a pessoa esqueceu um pecado, não se preocupe, fique em paz. Próxima vez você confessa. Agora, se escondeu de propósito, como essa mulher, que as cobras voltaram para dentro da boca dela, e ela morreu no pecado mortal, provavelmente. Provavelmente, então sabe. As pessoas que a gente pensa que estão no inferno não estão. Mas ela fez uma confissão mal feita, isso foi certo. Ao menos, que a gente pode deduzir dessa visão. Foi assim que entenderam os missionários. Esse santo que conta também entendeu dessa maneira. Isso que é a maneira certa. Então, a posição deve ser íntegra. Quer dizer, se devem confessar com as suas circunstâncias. Quais as circunstâncias? As que mudam a natureza do pecado. Bati em alguém. Mas quem foi esse alguém? Bati no meu próprio pai. Tem que contar. Isso muda a natureza do pecado. Uma briga, de 2 irmãos lá, pequenos, uma coisa. Um outro que agride o pai é outra. Tem que contar. Roubei. Roubou o quê? Uma coisa que... Quanto valia? Uns R$500. Pecado mortal. Mas se esse objeto era um cálice consagrado, tem que contar. Porque isso muda a natureza do roubo. Virou um sacrilégio. E assim por diante. Então, a circunstância, o seu número. Matei. Matou o quê? Pessoas. Quantas? Tem que dizer. A pessoa matou 3 pessoas, tem que dizer 3 pessoas. Matou uma porção de pessoas, tem que falar uma porção de pessoas. Tem que falar o número. Todos os pecados mortais cometidos desde a última confissão bem feita. E dos quais você tem consciência. Quais são as circunstâncias que se devem dizer para a acusação seja íntegra? Aquelas que mudam a espécie do pecado. Bati. Bateu em quem? No cachorro, no irmão, no pai, no padre, no bispo ou no papa? É diferente. Bater no cachorro é uma coisa, bater no papa é outra. Então, circunstâncias que mudam a espécie do pecado. Quais são as circunstâncias que mudam a espécie do pecado? São 2. Aquelas pelas quais uma ação pecaminosa de venial se torna mortal. Segundo, aquelas pelas quais uma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados mortais. Roubou um objeto consagrado. 2 pecados. Um pecado de roubo contra a justiça e um pecado contra a virtude da religião e sacrilégio. 2 pecados não só. Dá-me um exemplo de uma circunstância que faça mortal um pecado venial. Quem, para se desculpar de ser sua mentira, da qual resultasse dano grave para o próximo, deveria manifestar essa circunstância que muda a mentira de oficiosa em mentira gravemente nociva. Padre, menti. Não acrescentou.
que com essa mentira fez o colega perder o emprego. Ah, tem que falar. Menti, disse que eu tinha perdido o ônibus, por isso que eu cheguei atrasado, porque, sei lá, o ônibus não passou na hora certa. O ônibus passou na hora certa. Ele que ficou dormindo e deixou o ônibus passar. Mas ele não acusou ninguém. Está errado. Uma mentira que ele falou para o patrão. Mas se além disso ele falar, não, foi o fulano que me impediu de vir, não sei o que lá, deu uma confusão danada, ele tem que dizer também que a mentira dele prejudicou o colega. Dá-me agora um exemplo de uma circunstância pela qual uma mesma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados. Quem tivesse roubado uma coisa sagrada deveria acusar essa circunstância, pois ela acrescenta ao furto, acrescenta a malícia do sacrilégio. 2 pecados. Tem que dizer. Se uma pessoa não tiver certeza de ter cometido um pecado, deve confessá-lo. Se a pessoa não tiver certeza de ter cometido um pecado, não é obrigada a confessá-lo. Se, porém, o quiser acusar, deverá acrescentar que não tem certeza de ter cometido. O professor Salles dizia, São Afonso Ligório dizia, uma alma que leva uma vida cristã, confessando-se regularmente, o pecado mortal nunca entra, a não ser arrebentando as portas e as janelas. A pessoa vê o pecado. Agora, tenha uma consciência formada. Se a pessoa não estuda o catecismo, não sabe o que é pecado venial ou pecado mortal, aí é outra coisa. Aí não é, não sei, eu não sei. Você quer saber? Ah, não, prefiro não saber. Ah, não. Aí não. Aí não tem mais essa desculpa, ao contrário, ele pode confessar todos os pecados, e deve subir o catecismo, deve comprar um catecismo, deve estudar o catecismo, deve tirar as dúvidas, porque não fiz aborto, não tinha certeza se aborto era pecado mortal ou venial, então fui comungar. Claro que não pode. Então, você nunca estudou, nunca viu nada? Não. Sei no catecismo? Ah, não gosto não. A culpa é sua. Você está em pecado mortal. Consentir um pecado mortal contra a pureza de pensamento. Consentir. Por que você não confessou? Ah, porque eu pensava que isso era normal, todo mundo faz, e portanto eu achei que não era pecado. Claro que é pecado. Mas eu não sabia. Não sabia por quê? Você vai ao catecismo? Não. Não sabia por culpa sua. Você leu livros sobre essa questão? Não. Você leu livros dos santos sobre isso? Não. Você quer ler? Não. Então não tem jeito. E vai viver no pecado mortal. Quem não se lembra exatamente do número de seus pecados, o que deve fazer? Quem não se lembra exatamente do número de seus pecados, deve usar um número aproximado. Não me lembro bem, padre, mas eu acho que era assim. Você vendeu droga? Vendi. Como é que era? Quantas vezes? Ah, padre, você tem que perder a conta. Tenha em conta. Durante quantos anos você ficou nesse tráfico de droga? Ah, padre, desde os 15 até os 25, 10 anos. Você vendia toda semana? Ah, sim, padre, toda semana. Toda semana, 3 ou 4 vezes por semana. Pronto. Já deu o suficiente. Não precisa fazer conta, não. Já dá. Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão? Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão, contanto que tenha empregado a devida diligência no exame de consciência. A pessoa está muito tempo sem confessar e aí vai confessar, não toma nem 5 minutos para examinar sua consciência. Aí esqueceu umas coisas. A culpa é dele. Não fez exame de consciência. Aí a culpa é dele. Mas ele fez um bom exame. Pegou os mandamentos de Deus. Pegou um exame de consciência desses que já tem preparado, vai ajudando a pessoa a ir vendo. Fez tudo direitinho. Fez uma confissão. Depois vê que esqueceu alguma coisa. A confissão foi boa? Claro que foi boa. Porque ele fez o que estava ao seu alcance, dentro das possibilidades normais, nossas.
Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados a acusá-lo noutra confissão? Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, somos obrigados, sem dúvida, a acusá-lo na primeira vez e de novo nos confessarmos. Sem dúvida. Próxima vez. Não precisa sair da fila de confissão, está na fila de comunhão, perdão. Está na fila de comunhão, aí lembra, esse pecado eu esqueci. Pode comungar. Não tem impedimento. Mas na próxima confissão, confessa ele. Como você não omitiu de propósito, isso não tornou sua confissão nem sacrílega, nem inválida. Mas na próxima vez você deve confessar o pecado esquecido. Quem por vergonha ou por qualquer outro motivo culpável cala voluntariamente na confissão algum pecado mortal, que comete? Quem por vergonha ou qualquer outro motivo culpável cala voluntariamente algum pecado mortal na confissão, profana o sacramento e por isso se torna réu de gravíssimo sacrilégio. Gravíssimo sacrilégio. Nesse caso, se não quer contar esse pecado, não vai se confessar. Vai primeiro reza um terço, pede a Deus o arrependimento e o propósito. E se não faça isso. Quem ocultou voluntariamente algum pecado mortal na confissão, como há de conciliar a própria consciência? Quem ocultou culpavelmente algum pecado mortal na confissão, deve expor ao confessor o pecado ocultado, dizer em quantas confissões o ocultou, e repetir todas as confissões desde a última bem feita, evidentemente. Se aquilo foi um sacrilégio, e que ele continuou confessando e comungando e ocultando aquilo, mesmo tenham passado 10 anos, tem que repetir tudo de novo, é evidente. Ele está em pecado mortal, ele fez tanto sacrilégio quanto confissões ele fez, e tanto sacrilégio quantas foram as comunhões que ele fez. Ele tem que contar tudo isso, voltar lá atrás, e pegar tudo e confessar. Que deve considerar quem se vir tentado de calar algum pecado na confissão. Quem se vir tentado a calar um pecado grave na confissão, deve considerar, primeiro, que não teve vergonha de pecar na presença de Deus que vê tudo. Ficou na presença de Deus, dos anjos, todo mundo. Então, é muito maior vergonha pecar na presença de Deus do que contar um pecado para uma pessoa que também é pecadora. Segundo, que é melhor manifestar os próprios pecados ao confessor em segredo do que viver inquieto no pecado ou ter uma morte infeliz, sem e ser por isso envergonhado no dia do juízo, em face do mundo inteiro. Quem calou um pecado mortal, esse pecado será divulgado para o mundo inteiro no dia do juízo final. E o pecado confessado? Não, completamente diferente. O Santa Gertrude perguntou ao Nosso Senhor, e os pecados de Santa Maria Madalena, como é que vai ficar? Ele falou, serão como tantas pedras preciosas no seu vestimento. Porque eles proclamarão a minha misericórdia. E a confiança que ela teve na misericórdia de Deus, no perdão de Deus, e a fé que ela teve, todas as virtudes teologais que ela teve, ao ir se confessar. O arrependimento dela também, contrição, tudo isso. Agora, aquele que escondeu o pecado, será uma vergonha para ele. Terceiro, que o confessor é obrigado ao sigilo sacramental sobre pecado gravíssimo, com ameaça de severíssimas penas temporais e eternas. O confessor que conta o pecado dos outros, ele corre gravíssimas penas, tanto temporais, da parte do direito canônico, quanto mais ainda na vida eterna. Significam estas palavras, a acusação deve ser sincera. Significa que é necessário declarar os pecados como eles são, sem os desculpar, sem os diminuir, sem os aumentar. Coisa que a imprensa, pensa na imprensa, a gente vive num mundo de mentira. O mundo de mentira é o quê? É que as coisas não são contadas como são. Por isso a Sagrada Escritura é tão extraordinária. Quer dizer, as coisas como elas são. Os pecados que tem no Antigo Testamento, então pecados, quando São Pedro renega Nosso Senhor, é contado como foi. E a gente também tem que ser exatamente como a Sagrada Escritura. Contar como foi. Nem aumentar, nem diminuir.
dizer o que foi. Significam essas palavras, ela deve ser prudente. Significa que, ao confessarmos pecados, devemos servir nos termos mais modestos. E devemos guardar-nos, descobrir os pecados alheios. Uma coisa que não precisa dizer. Uma coisa que não muda a natureza do pecado, não precisa contar. Roubei, eu entrei pela janela, fiz assim, peguei a chave, sei que lá. Não precisa me contar. Conta que roubou, basta. Agora, agredi a pessoa e machuquei ela. Claro, tem que contar. Isso sim, quer dizer, além do roubo, você agrediu uma pessoa. Então isso conta. Mas os detalhes, foi com uma rede, foi com uma faca, foi com isso, foi aquilo. E só que matou e roubou e acabou. Não precisa entrar em detalhes. E questões de pureza, mais ainda. Não precisa entrar em detalhes. Diz o pecado e acabou. Aquilo que pode mudar a natureza, acrescentar uma nova formalidade de pecado, uma circunstância que muda a espécie, né? E acabou. Mas tem que contar. Porque muda a espécie, tem que contar. Senão ela é mal feita. Mal feita e se for de propósito, ela é desacredita. Se for um caso que realmente acrescenta uma malícia nova, mortal. Não pode omitir. Significam essas palavras, confissão deve ser breve. Significa que não devemos falar de coisas inúteis ao confessor. A confissão, tem confissão e direção. Pode-se fazer um pouco de direção na confissão, mas tem que bem separar as coisas. Melhor é fazer a confissão separada da direção. Pode ter um conselho também, mas sobretudo, não contar coisas inúteis. Ficar falando muito na confissão não é o momento. Sobretudo se forem coisas inúteis. Né? Está falando aqui sobre duas coisas inúteis. Tirar uma dúvida, padre, eu não sei se isso é pecado, coisa assim, está muito bem. Pode tirar ali, muito bom. Mas a confissão está pronta. De uma maneira que a gente chega na confissão, bom, sei que a pessoa não sabe, então ela pode pedir conselho também, padre. Podia me ajudar, é diferente. Mas falar de coisas inúteis na confissão, não. Mas o dever de confessar a outro homem os próprios pecados não será muito custoso, sobretudo se são muito vergonhosos. Ainda que confessar a outro homem os próprios pecados possa ser penoso, é necessário fazê-lo, porque é de preceito divino. Preceito divino. Então, Nosso Senhor que falou. O Senhor é Deus. Isso é que o mundo moderno não quer. O moderno, ele se revolta contra o preceito divino. Porque o moderno não crê em Nosso Senhor Jesus Cristo. Não crê que o Senhor é Deus. Portanto, ele se vê livre, descansado de obedecer ao Nosso Senhor. Em geral, é assim. Outros, mais grave ainda, talvez, que creem, mas não querem obedecer, não sei qual que é mais grave. O mais grave seja, do ponto de vista dos efeitos para a alma, a incredulidade. Você não crê no Senhor. Você renega a crer, mesmo tendo as evidências, os sinais que deve crer. Não se afasta mais ainda. Mas seja como for, é preceito divino. E de outro modo, não se pode obter o perdão dos pecados cometidos. Além disso, a dificuldade de se confessar é compensada por muitas vantagens e grandes consolações. A consolação de uma alma, de uma boa confissão, ela não tem preço, porque ela já é um antegosto da vida eterna, onde haverá de uma grande paz. A paz é uma das características das propriedades da vida eterna. A gente gozará de uma felicidade infinita e de uma paz infinita. Essa paz a gente começa a ter aqui na Terra, se a gente se confessa bem e procura fazer a vontade de Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.